Pois é, eles usam, né, professor, sempre essa capa do suposto bom mocismo, né? O glorioso exército de Caxias, combate ao comunismo, respeito à ordem, colocada em risco por esse ou aquele. Mas no final das contas, o que eles querem é manter a mamata, é continuar perto do poder. Aliás, professor, o Gustavo Uribe vai mostrar pra gente aqui que um desses envolvidos nessa trama golpista de Araque aí recebia pensão, vivíssimo, né? Mais vivo do que todos nós juntos aqui. Recebia pensão porque era dado como morto pelo Exército. O glorioso Exército de Caxias, que ele mesmo exaltava como razão de orgulho e defensor né, do Estado de Direito na avaliação deles, é o mesmo glorioso Exército de Caxias que tinha o cofre assaltado e tem o cofre assaltado por essa gente, né, Uribe? O que você vai contar pra gente? A gente não pode esquecer que esse é um escândalo essencialmente militar. Dos 6 presos preventivamente, 5 são militares, ou da ativa ou da reserva. Então, é um esquema que foi fundamentado por militares do Exército Brasileiro. Inicialmente, bom dia a todos, bom dia, professor Vila, bom dia, meu amigo Rafael Colombo e a todos que assistem ao Novo Dia da CNN Brasil. A gente fez um levantamento no portal da Transparência das remunerações daqueles 5 dos 6 que foram presos. O último deles é João Brecha, que era secretário do governo da região do Rio de Janeiro, da região onde o esquema foi montado. A gente fez uma arte para vocês. Inicialmente são esses 2 nomes, Sérgio Cordeiro e Max Guilherme. Os 2 estavam no gabinete de Jair Bolsonaro e foram escalados naquela equipe de 8 nomes que permaneceram com o ex-presidente da República. Então, esses salários pagos são pagos pela presidência do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. São os salários brutos. 13,6 mil de Sérgio Cordeiro, 6,2 mil de Max Guilherme. Eu ontem fui à presidência da República, Colombo e Vila, e perguntei se esses salários serão cortados ou suspensos. A informação que eu tive é que não. Eles devem ser mantidos. E por que devem ser mantidos, mesmo com esses militares presos? Por um precedente relacionado ao próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2018, Luiz Inácio Lula da Silva estava preso. O governo de Michel Temer até avaliou a possibilidade de cortar os salários dessa equipe de 8 assessores que ficavam com o ex-presidente da República. Houve uma decisão de um juiz de Campinas para suspender o pagamento, porque a equipe não precisava atuar com alguém que estava preso. Só que o TRF, ele acabou revertendo essa decisão e disse que este corpo de equipe presidencial deveria ser mantido. Então, a tendência é que a presidência da República não corte esses 2 salários, que esses 2 militares que faziam parte do gabinete presidencial, que estão na equipe de Jair Bolsonaro, sigam recebendo salários. E aí vamos aos salários pagos pelas Forças Armadas. Há 4 daqueles integrantes, a gente também tem arte em relação a isso. Primeiro, Mauro Cid, que recebe um salário de 26,2 mil. Sérgio Cordeiro, que falamos há pouco, recebe o salário da presidência da República, mais o salário como ex-integrante do Exército Brasileiro, 20,5 mil. Temos Ailton Gonçalves Barros, 22,8 mil. E Luiz Marcos dos Reis, 9,7 mil. E aí vem o ponto que o Colombo disse. Ailton Gonçalves Barros, 22,8 mil. Isso é uma pensão. Paga à esposa e aos filhos de Ailton. Por quê? Ailton foi expulso do Exército Brasileiro por mau comportamento. E aí há uma série de relatos de que ele desacatou superiores, ele se envolveu em acidentes de trânsito, enfim, foi expulso do Exército. Mas há uma modalidade na legislação chamada morto ficto. O que é isso? É uma morte fictícia. Ou seja, é expulso do Exército Brasileiro, mas a legislação atual, ela prevê que os dependentes daquele militar expulso, que eles não podem ser prejudicados pelo mau comportamento dele. Então ele contribuiu com a Previdência Social do Exército Brasileiro e aí os recursos da contribuição dele serão pagos por meio de pensão. Ontem o Ministério Público do Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, subprocurador-geral, pediu ao Tribunal de Contas da União para suspender esse pagamento. O Tribunal de Contas da União vai agora avaliar se realmente faz sentido essa modalidade do morto ficto, que é paga ainda hoje para aqueles militares que contribuíram com a pensão, com a Previdência Social do Exército Brasileiro, e aí seus dependentes ainda recebem pensão.